Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E hoje, olha o tema. Existe uma conspiração? Tema quente, hein? Existe uma conspiração? Ponto de interrogação. Porque sempre eu faço a pergunta e trago algumas informações, mas eu quero que você, meu ouvinte, chegue à conclusão. Quero me apresentar para você que ainda não me conhece. Eu sou o Dr. André Kepp, sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. E evidentemente que nós da Psicologia Social estudamos muito esses temas sociais, né? O que é a Psicologia Social? É uma visão da sociedade a partir da psicologia humana. Então, realmente nós estudamos muito esses temas. Bom, então vamos lá para o nosso tema. Existe uma conspiração? Ou é tudo, como se fala popularmente, teoria da conspiração? Porque atualmente se fala muito em teoria da conspiração de uma forma pejorativa. Ou seja, é como se todas as pessoas que falam de conspirações internacionais fossem loucos, paranoicos, ou pelo menos pessoas muito imaginativas, né? Então a pessoa fica lá imaginando, pensando. Então essa é a ideia, né? Daí o termo teoria da conspiração. E é como se todas as pessoas que falam sobre conspiração estivessem fora da realidade. Então são pessoas fora da realidade falando de coisas que não têm sentido algum. Mas vamos fazer o seguinte, vamos verificar o significado de conspiração. Se você procurar num dicionário, você vai encontrar os seguintes significados: maquinação, arranjo, trama, conluio, complô, conchavo. Vamos pegar o significado mais brando, arranjo. E aí vamos sofisticar um pouco. Um arranjo que acontece nos bastidores. Você acha que isso acontece? Nos bastidores da economia, nos bastidores da política. Você acha que acontece isso ou não? Não, André. É jogo limpo, né? Tudo que é feito é jogo limpo. Tá bom, respeito a sua visão. Por isso, precisamos verificar se a conspiração é mera teoria ou se de fato existe. Existem esses arranjos nos bastidores, existem essas maquinações, conversas, acordos, existe isso. Para tanto, eu vou me basear em dados rápidos da história do Brasil, né, de como o nosso país foi descoberto, desde o seu descobrimento. Primeiro falarei da história que contaram para nós. E eu me lembro na escola, primário, eles contando essa história, né? Em aulas e livros de história, e talvez tenham te contado essa história, ou um pouquinho já modificada, para na sequência trazer conclusões um pouco mais sensatas e realistas. Então vou trazer o seguinte, o que contaram para nós e o que de fato provavelmente aconteceu. Porque uma coisa é o que te contam, por exemplo, num livro de história. Outra coisa é o que de fato aconteceu. Nós tivemos um grande autor chamado Léo Huberman, que escreveu o livro História da Riqueza do Homem. Esse livro fez muito sucesso algum tempo atrás, e ele mostra todas as motivações econômicas de vários momentos históricos. Então ele mostra o que estava por trás daqueles momentos históricos, todos os arranjos, todos os acordos. Então é uma referência, Léo Huberman, História da Riqueza do Homem. E esse livro já vai mostrando alguma coisa dentro desse viés, que é o que eu quero te mostrar agora. Só que, olha, você talvez se lembre disso, né? Os livros e aulas de história relatavam os seguintes fatos sobre o descobrimento do Brasil. Então, Pedro Álvares Cabral, que era um excelente navegador, homem muito culto,
fazia uma viagem pela costa da África quando uma tempestade o conduziu para o Brasil. Vamos refletir um pouco? Por pior que seja a tempestade ou ventania, tal intempérie não faz uma frota de caravelas cruzar todo o Oceano Atlântico até chegar no Brasil. Quer dizer, tá bom, pode ter tido uma tempestade, pode ter ocorrido uma tempestade, mas não faria cruzar todo o Oceano Atlântico chegar no Brasil. Essa história não cola. Para encurtar a história, na verdade, nem Pedro Álvares Cabral foi primeiro a chegar no Brasil. Na verdade, foi Vicente Pinzon. Chegou lá no Nordeste. Era também um navegador espanhol. Chegou no Brasil 3 meses antes de Pedro Álvares Cabral. Agora, vamos entender o seguinte. É claro que as caravelas não pegaram uma corrente de vento, nada disso, e chegaram no Brasil. É claro que elas tinham o propósito de chegar, sim, aqui nas terras. Vamos entender o motivo? Vamos entender o motivo? O rei de Portugal havia assinado, em 1494, com o rei de Castela, né, atual Espanha, o Tratado de Tordesilhas. Isso você também lembra das aulas de história, né? Dividindo as terras que fossem encontradas aqui na América do Sul, de um lado para Espanha, ou Castela, e de outro lado para Portugal. Então fizeram esse acordo. Olha, as terras para cá são suas, as terras para lá são minhas. Você não acha que Pedro Álvares Cabral não veio aqui em 1500 simplesmente para tomar a posse dessas terras? Ou seja, fazem um tratado em que metade das terras, ou as terras desta linha para cá são de Portugal, desta linha para cá são da Espanha. Você não acha que Pedro Álvares Cabral, em vez de pegar uma ventania, ele já veio direto para cá para tomar posse das terras, já que o acordo foi feito 6 anos antes, 1494? Então aí a gente começa a pensar, bom, escuta, eu estou lendo uma coisa, eu estou tendo uma aula de história que está me contando uma coisa, mas me parece que é diferente. Me parece que tem alguma coisa diferente. E aí que a gente começa a perceber que a história que está sendo contada é um pouco diferente. E não só nos livros de história, mas também a história que se conta. Aí você pode se perguntar, ou me perguntar, mas o Tratado de Tordesilhas foi uma conspiração? Agora, vamos voltar para o significado de conspiração que eu estou trabalhando hoje. Um arranjo que acontece nos bastidores. Sim, foi um arranjo nos bastidores entre o rei de Portugal, o rei de Espanha, Castela, e combinaram isso, e aí o Pedro Álvares Cabral veio tomar posse das terras que eram de Portugal. É claro que o rei de Portugal e o rei de Castela, Espanha, sabiam da existência de terras na região que é hoje a América do Sul, senão eles não teriam feito a divisão. Vamos dividir um pedaço do oceano? Você fica com esse pedaço do oceano, eu fico com esse pedaço. Não teria sentido, né? E dividiram essas terras no Tratado de Tordesilhas, e Pedro Álvares Cabral veio tomar posse das terras portuguesas. Isso, ponto. Então essa é a verdadeira história, essa é a história do que aconteceu de fato, né? Não o que contaram para a gente. Então, se houve conspirações no sentido de arranjos de bastidores, na época do descobrimento do Brasil, você acredita que não houve mais arranjos, sejam políticos, sejam econômicos, desde então, arranjos de bastidores, é isso que eu estou falando. É claro que esses arranjos de bastidores permanecem, mas precisamos descobrir quais são e como foram feitos. Então precisamos descobrir isso. Bom, e a pergunta que eu lanço para você, existem até hoje ou foi algo de um período histórico anterior? Tem arranjos de bastidores? Porque eu estou colocando conspiração como arranjos de bastidores. E trarei a seguir algumas perguntas sobre a época atual para você investigar. Então, eu vou fazer a pergunta e você investiga. Primeira pergunta. Esses arranjos de bastidores acontecem na época atual?
Porque é o seguinte, se falam que a pessoa que acredita em conspiração é meio maluca, está me parecendo que não. Se você disser assim, poxa, mas André, parece que ainda há arranjo de bastidores na política, na economia, se fazem determinados acordos na surdina, né? Então, essa pessoa que fala em conspiração, ela está certa. Existem algumas conspirações. Se esses arranjos acontecem, haveria uma manipulação na mídia para passar para você as informações de modo que favoreça tais arranjos? Então é uma pergunta também. A mídia está querendo que você pense de uma forma e favoreça o arranjo A, o arranjo B, etc. Pense um pouco. Veja se isso ocorre. Se esses arranjos acontecem, há medidas econômicas para favorecê-los? Então, é o seguinte, faz-se um arranjo entre dois grupos de interesse e aí, na sequência, são feitas medidas econômicas para favorecer o grupo A, para favorecer o grupo B. Então, a economia também existe na forma de arranjos ou conspirações. Isso é algo para você pensar. Então é o seguinte, nós usamos muito o termo teoria da conspiração de uma forma pejorativa, para chamar essa pessoa de maluco, paranoico, persecutório, etc. Mas, na verdade, essa pessoa ela está percebendo que existem arranjos, sim, que existem interesses por trás de determinadas decisões. Então, isso é algo muito importante para a gente descobrir, inclusive na ciência. Como eu tenho trazido para vocês, o problema não é o cientista. O cientista está lá para pesquisar. O problema é quando os interesses, por exemplo, econômicos, fazem com que esse cientista não possa falar a verdade. Não possa fazer a denúncia, que é o caso da Judy Mikovits. Ela era uma cientista e ela não podia falar a verdade. E que é o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje com Robert Kennedy Jr., que está fazendo uma série de denúncias. Então é o seguinte, uma coisa é a ciência, é o cientista que pesquisa. Outra coisa seriam essas conspirações ou arranjos de bastidores que fazem com que a pessoa não possa falar isso, não possa falar aquilo, não possa expor as conclusões que ela chegou. E é isso que eu quero que você se pergunte, se existe ou não. Será que os interesses econômicos manipulam as informações para cá, para lá, fazem com que determinadas pessoas se aquietem, fazem com que determinadas visões de realidade sejam abafadas, dão as notícias de uma forma distorcida? Será que existe isso? Então, interesses econômicos em arranjos de bastidores conduzindo para cá e para lá? Estou te perguntando. Outra pergunta. Se esses arranjos acontecem, há medidas políticas para favorecê-los? Depois que determinados arranjos são feitos, será que se conversa com políticos para que esses interesses se transformem em leis? Será que existe aquele famoso lobby político em que algumas pessoas tentam influenciar determinados políticos para fazer determinadas leis que as favoreçam? Existe isso? Quanto mais nós ficarmos conscientes desses arranjos de bastidores, mais podemos nos defender deles. Então, o que eu estou trazendo como pergunta para você aqui hoje é o seguinte, né? Que é a pergunta principal do programa: existe uma conspiração? E quando a gente lembra dessa expressão, teoria da conspiração, a gente pensa, não, é claro que não. Mas se a gente entende que determinados grupos que têm interesses podem se reunir e fazer arranjos de bastidores
para levar, para ter determinados benefícios, e nesses arranjos de bastidores, conversar com pessoas da mídia, conversar com pessoas da economia, conversar com pessoas da política, para obter esses benefícios, aí começa a ficar mais crível, né? Fica mais realista. Então aí a gente percebe, bom, então, visto dessa forma, a conspiração existe. Existem esses acordos, existem esses arranjos. Ô André, mas eu tenho a impressão que a palavra conspiração é algo voltado para o mal, para prejudicar as pessoas. Mas é claro que é voltado para o mal, para prejudicar as pessoas. Porque se você tem um grupo de interesses se beneficiando e a maior parte da população se prejudicando, é claro que é para prejudicar as pessoas. Então, isso que é conspiração. Conspiração não é algo assim fantasioso, imaginário, né? De pessoas paranoicas. Existem pessoas paranoicas que exageram? Claro que sim. Existem pessoas imaginando coisas? Claro que sim. A gente lida também, né, com uma população que tem esses problemas, sim. Então tem pessoas que ficam imaginando coisas irreais? Claro. Isso se chama delírio. E o delírio, né, que fica com mania de perseguição, com ideias de perseguição, é um delírio paranoico. É muito comum na paranoia. Então, existe a paranoia? Existe. Existem pessoas exagerando? Existe. Agora, existem pessoas que percebem que há realmente uma manipulação nas informações, uma manipulação na economia para favorecer determinados grupos, uma manipulação na política para favorecer esse aqui ou aquele ali. Claro que tem. Agora, eu estou falando a minha opinião e estou repassando essa opinião, mas com uma pergunta para você. Existe? Existe uma conspiração? Existe uma conspiração do lado econômico, do lado político, da mídia, para favorecer determinados grupos em detrimento da maior parte da população? Porque se é para favorecer para o bem é uma coisa, mas favorece aqueles que já dominam, né, e prejudicam a maior parte da população, aí é problemático. Então isso é uma coisa para você também pesquisar, tá? Eu falei a minha opinião da pergunta que eu fiz, né? Então a pergunta, de novo, existe uma conspiração? Eu diria, acordos, arranjos, na minha opinião, existem. E existem esses acordos, esses arranjos, em detrimento da maior parte da população. Essa é a minha opinião. Agora, se você tiver a opinião oposta e disser assim, não, André, isso é um exagero. Não, não, não. A política é feita de uma forma limpa. A economia também age de uma forma limpa e adequada. E a mídia também tem um compromisso total com a verdade dos fatos. Eu vou respeitar muito a sua opinião. Não, André, não tem nada disso. O mundo é feito de pessoas puras, verdadeiras, maravilhosas. Também respeito a sua posição. Mas eu diria para você, pensa. Porque quanto mais a gente desenvolver a nossa consciência, se existem manipulações, conspirações e tudo mais, especialmente esses arranjos de bastidores, mais nós teremos condições de nos defender de tudo isso. Pois é, vou te dar alguns recadinhos rápidos. Então, aquela promoção de 50% dos cursos é só até hoje, hein? É só até hoje, sexta-feira. Se você quiser, aqui pela Rádio Vibe Mundial, é só até hoje, sexta-feira, tá bom? Então, é o curso, né, que eu estou fazendo, por exemplo, tem vários cursos, mas o meu é de inteligência emocional, que você adquire aqui pela Vibe Mundial FM. Vibe se escreve VIBE, mundialfm.com.br, e clica em cursos. Então, curso de inteligência emocional, André Kepp. Se você quiser fazer um atendimento psicanalítico, psicológico, nesse momento difícil agora de retomada das atividades, vamos ver como é que o mundo está aí fora, né? A gente que ficou preso, né, tanto tempo e tal.
e alguns ainda vão permanecer em quarentena, e se justifica em alguns casos, é claro, não estou questionando isso. Mas você que está passando por tudo isso, né, período de crise, confinamento, quarentena, e quer fazer algumas sessões, quer fazer psicoterapia, entre em contato comigo por WhatsApp ou SMS, 996842357. 996842357. Falo sempre dos meus livros, né? O livro internacional, Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, feito por uma editora alemã, novas edições acadêmicas, você consegue pela Amazon.com. E o meu livro do Brasil, que também aqui eu queria fazer um recadinho especial. Percebendo que a história não estava muito bem contada, é que eu fiz o livro A Origem da Terra. Eu percebi que o que a história trazia não batia com textos, descobertas científicas, havia muita incongruência. Então aí eu comecei a fazer uma pesquisa para descobrir qual foi o verdadeiro passado da Terra. E aí fui chegando próximo, eu fui tateando no escuro, pegando texto aqui, texto ali, pesquisa aqui, dado científico, descoberta ali, e fui montando. E dessa montagem que eu fiz surgiu o livro A Origem da Terra. Teve uma primeira edição há muito tempo atrás. Agora eu fiz uma segunda edição completamente revisada, refeita. Então também é um livro que vale a pena. Eu só quero dar agora um recado final. E aí é da editora Madras. E você encontra em todas as livrarias. Mas eu quero dar um recado final, né? Puxa, André, se existe uma conspiração, como é que a gente faz, né? Porque, escuta, o que a gente pode fazer? O que eu diria é o seguinte, se nós não estivermos conscientes dessas conspirações, claro, as pessoas vão agir livremente e vão aprontar muito, né? Se conspirações existirem. Mas se nós desenvolvermos a nossa consciência, sairmos da alienação, de um estado de alheiamento, alienação é alheiamento, eu estou alheio à realidade. Se nós sairmos disso e desenvolvermos a nossa consciência, nós podemos começar a nos defender, porque precisamos nos defender. E aí, pouco a pouco, lidar com a situação que está acontecendo mais esperto, mais atento. O que está realmente acontecendo no mundo, no nosso país? E aí, com essa consciência, nós temos condições de nos unirmos, nós da população, e evitarmos o pior, né? Sem violência. Sem violência, né? Essa é a ideia principal. Mas com consciência e usando as medidas corretas em cada momento, se necessário. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.